Senhoras e senhores, bem-vindos ao evento Notáveis do Transporte. E neste bloco nós vamos falar sobre digitalização na mobilidade e logística. Tecnologias para a mobilidade é, sem dúvida, o tema do futuro das grandes cidades. Com o surgimento de novos e mais exigentes consumidores, novas tecnologias também são necessárias quando o assunto é mobilidade. Da mesma forma, ao lidar com a logística, percebemos que as ferramentas digitais não podem focar apenas na operação de transporte de cargas, mas precisam considerar questões relevantes para a sociedade como um todo, como poluição e segurança. Nessa perspectiva, as tecnologias digitais em mobilidade e logística ampliam as possibilidades de novos negócios. E para conduzir este bloco, com vocês, Taiguara Elu. Ronaldo, obrigado. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Então vamos dar início ao nosso segundo bloco, onde, já bem explicado aqui pelo Reinaldo, vamos debater um pouquinho mais sobre as tecnologias que vão influenciar na mobilidade urbana e na logística como um todo. Quero convidar o primeiro debatedor a participar aqui conosco. Ele é formado em gestão de empresas pela Unip, com MBA em gestão empresarial com ênfase em finanças na Universidade Anhembi Morumbi, também com MBA em transformação digital e futuro dos negócios pela PUC-RS, provavelmente Rio Grande do Sul, e MBA em e-commerce e negócios digitais, também pela PUC-RS. Há mais de 25 anos na Praxio, ele é VP, vice-presidente da Praxio na parte de mobilidade, Emerson Grandin. Seja bem-vindo, Emerson. Pode ser, fica aqui do lado de cá. Emerson, e a gente vai ter aqui um segundo debatedor. O nosso segundo debatedor é também formado em economia pela FCA, com especialização em neurobusiness e em gestão de projetos. Com experiência de mais de 20 anos no setor de transporte rodoviário de cargas, vem construindo sua carreira na Praxio também, tendo iniciado como office boy. Coisa boa, hein? Em 2002. Desde outubro de 2021, exerce a função de VP de logística na Praxio. Rafael Meia. Seja bem-vindo, por favor. Obrigado a todos, ao Rinaldo aí pelo convite. Enfim, a Praxio Mobilidade, o que acontece? Foi em abril desse ano, 2022, a gente fez um evento onde a gente promoveu um dia de reflexão para a gente falar sobre o futuro da mobilidade. Então nós convidamos aproximadamente 50 executivos, tanto do segmento urbano, fretamento e rodoviário, e além de associações, né, que participaram desse dia onde a gente debateu um pouquinho o futuro da mobilidade, o que vai ser, aonde a gente vai chegar, o que a gente espera. E o que acontece? Quando você vai falar falar do futuro, você tem que pensar um pouquinho no passado. E a dinâmica foi muito interessante, que a gente recapitulou o que aconteceu nos últimos 20 anos, nos aspectos sociais, políticos, econômicos e tecnológicos, né? E assim, quando você vê no aspecto tecnológico, as empresas de ônibus, elas começaram a sofrer mudança com a tecnologia embarcada, tanto os validadores de bilhete, quanto a telemetria. E aí, vocês falaram no bloco anterior, a questão do iPhone, do smartphone, né, do surgimento, isso trouxe um impacto muito grande nas nossas vidas e também na mobilidade, né? Então, a gente teve a oportunidade aí de colocar de forma digital meios de pagamento, surgiu o transporte por aplicativo, que de certa forma impactou, né, as empresas, né, de transporte, enfim, e elas perceberam o seguinte, que o smartphone ele trouxe mais comodidade para as pessoas e as pessoas elas ficaram mais exigentes e buscando uma experiência melhor. E aí uma curiosidade do segmento de transporte de passageiros é que as empresas, pensando nessa experiência,
já não enxergavam mais e deixaram de chamar o seu cliente de passageiro para chamar cliente, né? Que o passageiro é algo que está simplesmente passando, o cliente não, eu quero esse cara comigo o tempo inteiro. Então, a empresa buscou avaliar essa experiência e o que a gente vê que tem acontecido. Saiu uma reportagem esses dias na TV que se você comprar um voo de São Paulo para o Rio no dia anterior, você paga aproximadamente R$3.000 na passagem. Enquanto de ônibus, você vai no ônibus rodoviário é R$120, um pouco mais talvez, dependendo do conforto que você queira, né? E a qualidade da viagem é muito agradável, porque você tem ônibus extremamente confortáveis, o tempo que você leva para ir, por exemplo, daqui para o Rio, para você ir para um aeroporto, todo aquele tempo de chegar no aeroporto, check-in, até você chegar no seu destino final, ele não é muito diferente do que a gente encontra no transporte rodoviário. E aí, o que acontece? A tecnologia está por trás disso, ajudando tudo isso também. Então, além do conforto, da segurança que você tem em viajar de ônibus, a questão da tecnologia está ajudando na venda das passagens, por exemplo, quando a gente fala no modal rodoviário, né? Então, a gente teve acesso a um levantamento também que foi feito. O que acontece? Muitos usuários migraram da compra da passagem no guichê pela compra online, que ela pode ser feita tanto pela internet quanto por aplicativos. E aí você entra numa outra seara, né? Porque quando você fala numa compra online, então, por exemplo, nós temos o Praxio Luna, que ele faz toda a gestão da venda de passagens, controla o assento, né? Faz toda essa gestão. Temos venda por aplicativo, temos venda por site, tudo na nossa plataforma. Mas o que você vê que é comum é que as pessoas compram através dos portais, né? Que é o portal que ele conecta várias empresas, então ele fala lá São Paulo, Rio, e eu vou lá e ele acha o portal para poder comprar. Então um portal desse, para se destacar no Google de forma orgânica, é muito difícil para você aparecer no topo. E aí você vê que tem um investimento enorme. E é impressionante, Emerson, como a gente tem similaridades, né, no transporte rodoviário. O transporte carga e o ônibus transporta o passageiro, ou até mesmo o veículo de passeio. Eu ainda acho, eu tenho convicção que a próxima grande curva tecnológica que vai de fato mudar nossas vidas, como o smartphone mudou, é na mobilidade. A gente falou aqui sobre comunicações, vias inteligentes, isso já está acontecendo nas últimas concessões rodoviárias que aconteceram no estado de São Paulo, todas elas já aparelhadas com o sistema 5G, todas elas já com pontos de paradas já preconizados, ao invés de ter que sair estabelecendo postos de gasolina, pontos especiais para parada, é importante, né? Falando um pouquinho aí da Praxio Logística, né? Estando aí dentro do segmento do transporte de cargas. O que eu vejo de tecnologia, né? A gente falando um pouquinho de ferramentas de tecnologia, comentando um pouquinho de digitalização do transporte, a gente estava falando um pouco antes aqui, que eu não sei se isso já não chegou, né? A gente estava falando, um pouco já do passado, porque a velocidade que a gente precisa de ter os dados na palma da mão, isso obrigou quase todas as transportadoras a se digitalizarem, né? Eu acho que não tem mais transportadora que não é digital, né? Porque eu percebo o seguinte, dentro do nosso mercado, do nosso segmento, o transporte rodoviário de cargas, nós temos diversas verticais, né? Então a gente fala de empresa do segmento do transporte químico, a gente fala do segmento do transporte agro, que é diferente, tem o e-commerce, o alimentício, bebidas. Então, assim, você está trabalhando com gases, você está trabalhando com líquidos inflamáveis, e tudo isso faz com que as empresas elas precisam se capacitar, né, ter a educação, uma gestão muito forte em cima do quesito segurança, né? Tanto no manuseio quanto nos processos, né? Polícia Federal envolvida em todos esses segmentos. Então, o que eu vejo assim de oportunidade dentro do mercado de logística, né, para novos negócios, a gente vê hoje com o grupo Enestec, que é o grupo que a gente está formado, a gente tem empresas específicas para isso, né? Então, a gente vê tanto gerenciadora de risco, que são empresas do grupo
que faz a gestão aí de risco, de acidente, de roubo. Então, todas essa gestão é feita por empresas do grupo, que depois eu gostaria de falar um pouquinho mais. Tá bom, Rafael, maravilha. E eu costumo dizer, viu, Rafael e Emerson, que do nosso ponto de vista como operadores, né, de transportes, eu costumo dizer que nós não somos empresários de caminhão, nós não somos empresários de ônibus, né, nós somos empresários de soluções logísticas ou soluções em mobilidade, né? E eu acho que a gente falou um pouquinho, Emerson, sobre a questão do Mobility as a Service, né? Acho que a gente podia tentar explorar um pouquinho mais, né? Você mencionou que no exterior, por exemplo, a coisa está mais à frente, isso é verdade. Você tem uma integração entre todos aqueles modais ou as ferramentas utilizadas em cada uma desses modais muito maior. Mas no Brasil, a gente tem algum exemplo prático acontecendo? O que de fato tá iniciando aqui no Brasil? Legal. O que eu vejo aqui no Brasil, que eu tenho conhecimento, algumas cidades elas estão iniciando, algumas, não digo nem iniciando, já estão operando com transporte sob demanda, que é um pedacinho né, dessa operação do Mobility as a Service. E esse transporte sob demanda, eu particularmente entendo que é uma solução interessante para as empresas se reinventarem. Porque imagina o seguinte, que nas grandes cidades você tem o transporte convencional, que é o transporte urbano por ônibus, e você tem o transporte por aplicativo. Tem uma lacuna aqui no meio que eu entendo que pode ser atendido pelo transporte sob demanda. Que ele é parecido com o transporte por aplicativo, só que ele é operado pelas próprias empresas, né? Através de vans, ônibus, dependendo da demanda. E assim, eu fico até preocupado que se as empresas não fizerem algo, pode vir um player internacional e tomar esse espaço, né? Que aqui no Brasil a gente se preocupa muito com regulamentação, né? Mesmo oferecendo produtos. Então, nós fomos parceiros da UPlus, somos ainda, né? Representantes do produto, que a empresa ela pode contratar e operar, e tem todo o aplicativo, tanto do motorista quanto do passageiro ali, para ele poder solicitar o veículo, enfim. E aí a gente volta para a população fala, mas a gente não tem um transporte público a nível eficiente. Então, de fato, a gente precisa do quê? Frequência, o que você falou, frequência, conforto e custo, acho que deve ser os 3 pilares. Eu não sou o especialista, você me ajuda, viu, em transporte de passageiros, mas eu sou usuário. A gente falou aqui agora do pico, né? Na hora que está cheio, tanto o ônibus quanto o caminhão, maravilha, tá remunerando. Mas nem sempre ele está cheio, tem muita ociosidade. E ociosidade, às vezes, é um problema de sustentabilidade, porque E eu tenho advogado, por exemplo, no nosso setor, a gente nunca teve uma experiência de sharing. Por que não fazer um truck sharing, né? Dividir caminhão. Né? Se eu mando um caminhão com metade da capacidade para um destino, o meu concorrente está mandando metade da capacidade outro caminhão, estou indo 2, por que a gente não manda um só? O que a Praxel faz nesse meio de sustentabilidade e aproveitamento? Legal. Essa é uma boa pergunta. Eu acho que a gente precisa começar a pensar mesmo daqui para frente, e está muito linkado com o ESG, né? Sim. Então, é um dos lemas, né, da Praxis e da Inestec, que é melhorar a logística e a mobilidade através de tecnologia. Então, um dos pontos principais é como que a gente faz para reduzir a utilização e os veículos vazios aí dentro do nosso transporte, né? Esse é um ponto chave, porque o veículo vazio ele não está agregando valor, não está transportando carga preciosa, e está ao mesmo tempo disponibilizando aí um CO2 dentro do nosso meio ambiente. Então, nesse sentido, a gente tem que usar de tecnologia para que a gente consiga conectar através de dashboards, painéis online, né, para o nosso setor comercial, para que ele consiga integrar isso com as cidades onde o veículo estará disponível, e para consiga trazer carga e tornar mais eficiente. Ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar dentro do nosso software formas de roteirizar, fazer a rota mesmo através de algoritmos, para que a gente ganhe eficiência na logística. Então, tudo isso são pontos que é importante para a gente gerar sustentabilidade dentro do processo. E um outro fator legal
que eu acho que o sistema ele pode usar são dados. A gente precisa trabalhar com dados hoje em dia para a gente conseguir tomar decisões baseadas em dados. Então, um software que ele consiga disponibilizar uma melhor média por rota, qual que é o tipo de veículo que faz melhor aquela rota, ao mesmo tempo ele vai economizar em CO2 para o meio ambiente. A gente precisa, de certa forma, fazer a educação dos nossos motoristas. A gente não chegou o autônomo, mas os motoristas também precisam ser educados para que a gente... Capacitados, né? Consiga, exatamente, fazer um trabalho adequado para a direção, tanto direção segura como a direção de carbono. A gente, como executivos, precisamos falar mais sobre os veículos elétricos, né? Ainda a infraestrutura não é a mais adequada dentro do Brasil, mas a gente tanto precisa... a infraestrutura como o próprio parque de fornecimento, né? Também. E quando você fala ainda, vai chegar um momento que a gente vai precisar descartar essas baterias. A gente nem sabe como, né, exatamente como que a gente vai fazer essa renovação. Então você vê que a parte de ESG tem bastante coisa para a gente trabalhar. O sistema ele vai ajudar muito isso, né? Porque são dados. A gente percebe que o TMS é o grande centralizador de informações dentro do sistema. Então ele precisa trabalhar, dar informação para que a tomada de decisão seja rápida, né? E aí o questionamento que fica é como que os empresários, né, as grandes empresas possam trabalhar e possam executar o ESG de uma forma economicamente viável. Eu acho que esse é o grande ponto. Grande ponto daqui para frente, né? A ESG, na verdade, ele tem 3 pilares, né? Meio ambiente, social e econômico, né? Isso. Que a parte de governança fala muito sobre isso. Então, realmente tem que parar de pé, né? O projeto tem que parar de pé. E a gente está, Rafael, agora de novo com o Mauro Cassani, esperando para fazer uma pergunta para a gente online, através das plataformas e o metaverso aqui da Transpodata. Vamos lá, Mauro. Mauro! Quanto a internet 5G pode contribuir para essa jornada digital nos transportes? Quer falar você, Rafael? E a gente vem pro Emerson depois? Vamos, acho que... Eu até quero comentar depois sobre o 5G, que eu também dei umas ideias legais. Bacana. Eu acho que para o transporte rodoviário de cargas, a internet já é falha em vários cidades interioranas, né? Quando a gente fala em São Paulo, funciona muito bem, né? Quando você vai para norte, nordeste, você pega algumas estradas, nem sinal funciona. Aliás, você precisa trabalhar offline, né? A gente está no 5G aqui. Aqui tá bonito. 5G. Aqui tá legal. Então, eu ainda acho que o 5G ele está distante, né, falando no transporte de cargas no Brasil. Ele está muito próximo dentro do... Eu estou recebendo na rede 400 megas agora. É isso. Então está funcionando para valer, né? Está funcionando. Né? Mas a gente sabe que o 5G, a quantidade de antenas que precisam ser instaladas é gigantesco. É gigantesco, né? Então, eu vejo assim, para a mobilidade, né, como o Emerson estava falando aí, como Mobility as a Service, vai ser excelente. Acho que a gente vai precisar trabalhar disso. No setor de segmento de logística, ainda vejo que a gente está um pouco distante. Para quem faz muitas entregas em vários pontos, eu acho que vai faltar ainda um bom tempo para a gente conseguir ter essa infraestrutura bacana aqui. E o que você acha do 5G, Emerson, na mobilidade de pessoas? Então, para a gente vai ajudar muito, né? Porque para sustentar tudo isso, você precisa dessa tecnologia. Então, para você ter ideia, hoje, por exemplo, a gente faz a venda de passagem embarcada no veículo. Imagina nesse interior do Brasil você achar a internet para fazer a venda embarcada no POS. Então não existe. Aí como que a gente tem que resolver? Também através da tecnologia, mas você precisa criar meios para poder fazer essa captação dessa venda de forma offline, e aí quando surge o sinal da internet você dispara. Então você acaba faz um buffer das informações e depois dispara. Você gasta mais dinheiro dentro de casa para fazer esse tipo de subterfúgio aí para resolver um problema de infraestrutura, né, para poder resolver a questão que o 5G ele vai resolver e vai abrir outras possibilidades, né? Muito interessante, porque se você está o tempo inteiro conectado,
né? Você tem outras possibilidades bem legais aí para se trabalhar. E assim, eu queria até aproveitar o gancho quando você falou do aproveitamento lá dos veículos, dos caminhões, né? No ônibus a gente tem algo parecido, que infelizmente acaba sendo seu concorrente, mas assim, para a empresa de ônibus e para o usuário acaba sendo muito bom, né? Porque o ônibus ele tem uma linha regular, que ele sai do ponto A e ponto B e ele tem que cumprir aquilo lá religiosamente, se tem passageiro ou não. E no ônibus você tem um espaço vazio, que é o bagageiro, claro. Né? Então o que acontece? As empresas têm usado muito isso, porque o custo já está absorvido pela operação de transporte passageiro. Então, a partir do momento que você pega uma encomenda para levar, vamos pegar o exemplo de São Paulo para o Rio, você colocou lá, você aumentou o custo praticamente zero, né? Dependendo do peso, talvez combustível, uma pessoa para fazer isso aí, mas o aumento do custo é zero e você consegue ter uma receita extra, que foi, inclusive, o que ajudou muito as empresas na época de pandemia, né? Porque as empresas rodoviárias elas tiveram uma queda de até 80% no volume de passageiros na época de pandemia. Quando não, teve empresa que teve que parar a operação, né, que não podia fazer o interestadual, teve que parar a operação. Mas assim, quem conseguiu seguir com a operação não tinha o passageiro em cima, mas tinha a carga embaixo. Né? E o e-commerce vendendo como nunca. Então foi muito interessante para as empresas. E aí a gente usa muito isso, né, usa muito esse bagageiro, e a gente entrega tecnologia também, né? Parte nossa, parte de parceiro, para fazer o quê? Aí é uma outra vantagem, que a gente acaba aproveitando uma estrutura já existente, está muito alinhado com o ISD, isso aí, economicamente é interessante, mas você resolve um problema também, às vezes, que existe, que eu não sei se é assim porque se fala, mas interiorizar a entrega da carga. Porque o rodoviário, ele atende o Brasil inteiro. Né? Então, a partir do momento que você vende no e-commerce aqui em São Paulo, por exemplo, e você precisa entregar no interior do Brasil, às vezes para a empresa de transporte que não tem um transporte regular para lá, é muito caro. Né? Então, quando você usa um bagageiro de ônibus, e aí olha a tecnologia novamente ajudando, porque um dos nossos parceiros, o que ele fez? Ele integrou todas as malhas. Então, funciona como se fosse um transporte aéreo, que você fala, olha, eu quero ir sei lá, daqui para determinado país. Às vezes não tem o voo direto, ele faz as conexões até você chegar lá. E no caso da carga é a mesma coisa. Então você pega aquela encomenda, você fala, olha, eu vou colocar no bagageiro desse ônibus, ele faz toda a conexão com as outras empresas, né, que tem que ir para chegar até lá no destino que precisa. Então é uma forma interessante de aproveitar que as empresas usam, a rodoviária usa muito bem e a gente ajuda com a tecnologia. E você sabe, Emerson, que eu acho as coisas são complementares na logística, né? A gente tem que, mais uma vez, eu não me vejo como empresário de caminhão, né? Tanto é que eu embarco carga no bagageiro do avião. Eu não tenho aviões, né? Nós temos a integração perfeita entre o rodoviário e o aéreo, justamente nesse conceito. E eu acho que o transporte de carga no ônibus pode suprir isso. É mais um complementar aí nesse Agora, interior, né? O que a gente precisa lutar, e eu conheço as companhias grandes de empresas regulares de ônibus e sei da seriedade delas, elas emitem conhecimento, elas fazem as coisas de acordo com a regulamentação e sofrem na carga, assim como nós sofremos também. Porque, infelizmente, a NTT também, no caso do transporte de carga no ônibus, não consegue efetivamente aplicar a legislação. Aí você vai em centros comerciais, como por exemplo no centro da cidade, e vê um monte de clandestino lá acontecendo, né? Isso vai contra o desenvolvimento econômico, acho que não só do setor, mas do Brasil como um todo. Então acho que somos complementares, né? Eu poderia, por exemplo, integrar uma linha que eu não tenha frequência e volumetria, eu poderia integrar com uma empresa de ônibus. É isso aí. Nós temos a solução, tá? É só olha aí, a API. Tá vendo? A gente pluga o API e faz a integração. Não é, Rafael? Você percebe que no B2C, né, no e-commerce, o fracionado, nós temos muito mais tecnologias disponíveis. Eu acho que o mercado ele pede isso, né? Já é um segmento que ele precisa automaticamente de robustez de tecnologia, de integração com vários parceiros, vários players de mercado. E a gente percebe que na pandemia aí o e-commerce, marketplace, tem muita gente se integrando, né, e gerando realmente valor para as transportadoras que agora podem pegar carga de qualquer lugar e só conectando pequenos vendedores com transporte. Eu acho que isso mudou bastante nos últimos anos. É muita coisa boa para acontecer. O Mauro perguntou sobre o 5G, eu nem acabei dando a minha visão, né? Eu comentei no outro bloco que a próxima grande transformação tecnológica que vai realmente impactar o mundo e as pessoas
para mim, no meu ponto de vista, é na mobilidade com tudo que está vindo, e eu acho que o 5G vai ser o portal de entrada para isso. Porque efetivamente a classificação 5 de automação de veículos vai conseguir veículo conversar com veículo. A gente já tem tecnologias, por exemplo, IoT, tecnologias de comboio, por exemplo, hoje que um motorista vai conduzindo e o restante dos veículos vai acompanhando. Quando a gente fala em infraestrutura, realmente é algo muito amplo, né? E assim, o segmento de transporte de passageiro, ele é muito regulamentado, né? E aí você tem algumas verticais aí para se trabalhar. Então, por exemplo, eu não falei nada sobre o segmento do transporte de fretamento, né? O fretamento é aquele que geralmente as empresas contratam para fazer entrada e saída de profissional, abrange um pouquinho de turismo, mas assim, a questão fretamento, o que os empresários reclamam, o que eles sentem como dificuldade, né? Foge um pouquinho da infraestrutura, mas eu acho que tem a ver com a questão de regulamentação que você sofre o tempo inteiro, né? Então, por ser regulamentação, você acaba não conseguindo operar adequadamente numa cidade. Então, o empresário de fretamento, ele sofre no seguinte sentido, ele é obrigado a vender para o mesmo usuário a ida e a volta. Então, ele não pode, por exemplo, imagina que tem uma rota regular que vem de Jundiaí para São Paulo todo dia. Eu não posso pegar esse ônibus uma vez. Eu tenho que pegar para ir, para voltar e com uma frequência. Né? Então, a regulamentação, muitas vezes, ela atrapalha muito o segmento. No rodoviário, você tem regulamentação que atrapalha, por exemplo, e aí é o desenvolvimento da empresa, que você tem dificuldade para fazer um pricing, por exemplo, como uma empresa aérea tem facilidade. Né? Então, eu vejo que a regulamentação, em algum momento, ela protege, né? Mas, assim, na maioria dos momentos, o peso que ela dá para quem tem a autorização para operar, o peso da cobrança é muito maior do que o peso da cobrança de quem está vindo por fora, por exemplo. Então, o empresário que ele investe numa frota, que ele tem profissionalização para operar, ele acaba sofrendo muito com isso, né? O peso dessa regulamentação. E quando a gente fala em infra, aí tudo que a gente acabou citando, eu vejo que o 5G, né, aí o ônibus elétricos vai ajudar muito, mas tem muitas barreiras ainda pelo caminho, questão de custo, né, questão de infraestrutura para recarregar, autonomia, então você consegue fazer trechos pequenos, mas a gente sabe que isso é natural dentro de uma evolução de uma tecnologia, né? Ela começa um pouquinho precária, mas depois que ela ganha escala, vai embora e a gente vai tendo esse ganho aí, vai barateando, então acontece isso com tudo, né? E a gente vê que a gente vai ter isso também no segmento, vai, com o tempo, conseguir ter acesso a esse tipo de tecnologia que está chegando aí, para a gente melhorar como sociedade e melhorar na entrega do serviço, né, para as pessoas aí, para quem usa o serviço, quem usa o transporte público. E regulamentação é um desafio global. Né? Pelas minhas viagens mundo afora, eu também observo que lá fora a regulamentação não consegue acompanhar o ritmo do mercado, né, das empresas e da tecnologia. Né? A regulamentação está sempre um passo atrás. Mas parece que bate mais em quem está legalizado do que não está, né? Não, isso com certeza. Então esse é um problema, dúvida, né? Porque aí se cria uma concorrência desleal entre os players, né? Isso mesmo. Se todos respeitassem a mesma regulamentação, da forma correta, emitindo conhecimento, recolhendo tributos, né, qualificando suas pessoas, o mercado seria mais justo. Mas infelizmente assim não é. Mas vamos trabalhar para que seja, né? Num futuro mais próximo, tanto para que a regulamentação ande numa velocidade que a gente precisa, para não atrapalhar os negócios e as pessoas, mas para que o mercado também consiga respeitar. E tem muito também da regulamentação que faz sentido, né? Muitas vezes a gente vê uma regulamentação que foi feita com um cunho político, isso acontece muito no mundo, não é só no Brasil. E no setor de transporte, de mobilidade, mais ainda. Especialmente nas grandes cidades, né? Infelizmente, as pessoas olham um veículo grande, esse veículo aqui do meu lado, desse tamanho, com esse barulho todo, né? E aí, para o poder público tomar uma iniciativa técnica, é uma iniciativa um pouco mais amarga, né? Imagina, coibir o veículo de passageiro para incentivar o transporte coletivo. É uma saia justa. E cabe a nós, empresários, a tentar ajudar os governos a mudar isso. Né? Ser apartidário e tentar o governo, independente de quem seja, que está no poder, a transformar a cidade. Eu estava lendo, inclusive ontem, uma matéria falando sobre quanto o Brasil avançou na digitalização de pagamentos. A gente está vendo agora Real Digital,
né, que é uma inovação. A gente tem Pix, né, a gente realmente está muito avançado. Eu morei alguns anos na Europa, eu vi que, por exemplo, na Alemanha você não consegue pagar um táxi num cartão de crédito, numa aproximação, você tem que pagar em dinheiro, você tem limitações de pagamento em estabelecimentos comerciais, de mínimo que você pode pagar em um cartão, e aqui no Brasil, em qualquer lugar que você vai, você consegue pegar um barco em Angra dos Reis e pagar o barqueiro em Pix, né? Então, assim, a gente queria entender da visão de vocês, aí pode ser dos três, o que a gente já tem de vantagem versus outros países, que a gente está na frente na digitalização, que a gente está na frente, por exemplo, de meios de pagamento, de a população culturalmente acostumada com isso, né, aceitando essas formas diferentes de pagar, de se digitalizar. Então, eu queria ver assim, o lado bom dessa moeda, né? A gente sabe que tem os problemas de infra, de regulamentação, mas a gente tem uma cultura de digitalização de pagamentos e de uso de plataforma legal. Então, eu queria ver de vocês o que vocês veem de vantagens aí. Você mencionou, Gustavo, por exemplo, o Pix. Eu acho o Pix, óbvio, tem os seus problemas, né, e a gente tem que tentar se adaptar a isso, como problema de segurança pública. O Pix é um negócio muito revolucionário. O real digital também é. Né, inclusive ajudando do ponto de vista da concorrência desleal e da regulamentação. Porque com uma moeda digital, você consegue efetivamente enxergar todas as movimentações. Do ponto de vista tributário, você consegue então montar uma arquitetura tributária mais eficiente. Se efetivamente todos pagassem os seus impostos da forma certa, quem sabe nós não precisaríamos ter o tamanho da carga tributária que a gente tem e a complexidade que é. Se você volta uns 10 anos no transporte de cargas, né? Quando a gente olhava para o motorista, era carta frete, era o cheque que ele tinha que trocar em imposto. Hoje ainda tem, mas muito, muito menos, né? Então a gente muito, né? Então os meios de pagamento, o Brasil andou e evoluiu muito nesse sentido. E é realmente o que você falou da Alemanha, eu vejo e ouço em outros países, é isso daí que você falou, muita coisa ainda em dinheiro, que é coisa que é absurdo, né? Então você vê que o Brasil, ao meu ver, está bem avançado e a gente conseguiu evoluir muito nessa parte de meio de pagamento. Legal, eu concordo muito contigo que tem o lado bom, né? A gente falou das dificuldades e tal, mas essa questão do meio de pagamento, realmente, as carteiras digitais mudaram o cenário, né? Vou voltar novamente para o segmento de transporte de passageiros, tá? Mas, por exemplo, eu não sou habituado a pegar ônibus, né? Mas às vezes você quer optar por um ônibus, eu quero andar com um ônibus, só que eu não sei onde comprar o cartão, que não tem mais cobrador lá. E no ABC, o motorista não cobra também, você tem que entrar com o bilhete, senão você não usa o ônibus, né? Então, o que a gente vê? Que a gente já conhece e tem tecnologia para quê? Para eliminar, inclusive, aquele validador, para que você coloca o cartão ou o bilhete, né? E você coloca só um QR Code lá que libera a catraca. E aí, tudo numa carteira digital, onde você coloca o dinheiro ali dentro e você paga com baixíssimo atrito. Bateu o QR Code, liberou a catraca, baixou lá o crédito da sua carteira digital e ele faz inclusive o split, porque dependendo da região que você opera, você pega mais de um ônibus, você passa por um terminal que faz baldeação, então quando isso acontece, esse tipo de linha, você faz o split. Então, a gente já tem tecnologia para entregar isso para o mercado, né? Então, é uma realidade já e a gente precisa disso, né? Precisa disso. Mas o Brasil realmente está avançado. E a gente tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. A gente falou muito sobre cidade inteligente e sobre tudo que está acontecendo no mundo digital, a inteligência digital e artificial. Tem um evento que eu acompanho há 5 anos, amanhã acontecerá o próximo evento, que é o Welcome Tomorrow, que veio para discutir as cidades inteligentes, né? E aí, quando eu fui acompanhando, eu percebi que sempre a mobilidade começou a se destacar. O evento tinha uma outra pegada e foi para a mobilidade. Não sei se vocês conhecem, mas estará lá. Mas o que eu percebo é que isso tudo que está sendo discutido há mais de 5 anos não entra no discurso político. Então, sendo apartidário, como que nós podemos fazer para que os executivos, os poderes executivos, municipal, estadual, agora nós temos a oportunidade aí de ter até uma pessoa que entende de infraestrutura, mas
A questão é como fazer com que esse pessoal traga esse discurso para as campanhas. Porque não traz. Fala de transporte público e não fala isso, como foi comentado agora pelo Taiguara, com soluções simples, né? Que talvez nos pontos de ônibus você oferecer o sinal do Wi-Fi, enfim, interligado com outras coisas, para que a população possa rapidamente entender, e a nossa população é inteligente nesse aspecto, o brasileiro é inteligente, porque o exemplo do Pix o sucesso do Pix é um exemplo disso. Então, eu queria deixar essa reflexão, que é como a gente trazer tudo isso que está sendo uma preocupação dos empresários, da iniciativa privada, para o poder público realmente trazer isso para as campanhas, porque isso é de interesse da população em geral, da cidade inteligente. O Arthur, você tem toda a razão. No evento Mobility Future que a gente fez, os próprios empresários, eles reconheceram isso. Eles falaram, falta união entre os empresários para fazer isso junto ao poder público, né? E assim, falta união, falta marketing. O que acontece? Tem uma manifestação, o pessoal vai manifestar contra o governo, contra algum acontecimento, contra um policial que fez alguma coisa. O que eles fazem? Taca fogo no ônibus, imaginando que o ônibus é do governo. Só que esse ônibus é do empresário que está investindo para poder sustentar o sistema, né? Então, teve uma participante que até brincou, que ela falou, olha, a gente aqui do segmento, a gente precisa se unir, né? Porque a população nos vê com maus olhos, né? Então, essa união ela é importante, inclusive, para essa questão do poder público. E ela brincou que foi o seguinte, ela falou, eu estava na minha casa uma vez e minha filha falou lá, do nada soltou, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Né? Então, isso aí marcou na cabeça de todo mundo e todo mundo reconhece o agro como uma força brasileira e não reconhece o transporte, que também é uma força brasileira. Né? Então é isso, são os empresários e quem está envolvido no ecossistema se mobilizar para ajudar a reforçar isso aí. Excelente, Emerson, mas o tempo passou, a gente precisa ir para a conclusão. Rafael, você quer fazer os seus comentários finais, por favor? Primeiro agradecer, né, a participação aqui no debate, achei que foi muito rico, novas informações, né? E convidá-los também para a Fenatran, que nós estaremos lá, a Praxis estará como parte do grupo NSTech, né, que já estamos com mais de 24 empresas dentro do grupo, então a gente espera vocês também lá dentro da Fenatran. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. E Emerson, suas considerações, por favor. Não, agradecer, muito obrigado pela gentileza aí, mediando o debate, parabéns aí pela condução, né? Agradecer o Rinaldo aí pelo convite, achei também que foi bem interessante a gente poder debater sobre o assunto, eu trazer aqui o assunto mobilidade, né, que é um assunto realmente muito importante aí para o país, né, e me colocar à disposição, né? Muito obrigado a todos. A gente que agradece, a gente chega então ao final aqui do nosso segundo bloco. Muito obrigado a todos mais uma vez pela participação. Obrigado. Muito bem, chegamos ao fim deste encontro, deste debate sobre a digitalização no transporte, na logística e na mobilidade. Quero agradecer a participação dos nossos convidados que dedicaram seu tempo para nos trazer suas experiências. Emerson Grande, vice-presidente da Praxio Mobilidade. Rafael Meyer, vice-presidente da Praxio Logística. Meu agradecimento especial ao amigo e parceiro Taiguara Elu. A esta plateia de especialistas aqui presentes, minha eterna gratidão. Meus agradecimentos a toda a equipe de marketing da Transpodata, sob o comando de Maiara Amorim. A equipe técnica da Universo 360 e a equipe do Espaço Cidade Jardim. Aos patrocinadores Praxio e Veloy e aos apoiadores que viabilizaram mais esta iniciativa do Grupo Transpodata. E agradecer você
que esteve conosco nesta jornada digital. E amanhã não perca no canal Transpodata no YouTube mais digitalização do transporte, amanhã às 17 horas. Muito obrigado e até o próximo evento. Você já parou para pensar se todos os seus processos de arrecadação, escala e folha de pagamento estão perfeitamente integrados? Ou se as etapas necessárias para efetuar os seus serviços são bem gerenciadas? Você precisa conhecer a Praxio, porque garantimos, através da inteligência e da tecnologia em módulos, a integração entre todas as áreas da empresa. Das obrigações legais à venda de passagens, ou a integração com a bilhetagem eletrônica. Das necessidades relativas à folha de pagamento, orçamento, reconhecimento de receita, à gestão da frota. Ou ainda, da manutenção da frota, à gestão da escala e plantão dos motoristas, passando pelo controle de compras e estoque. Pode contar! Isso significa redução de custos, aumento de receita, diminuição de riscos e entrega de uma melhor experiência para o seu cliente. Isso é ERP. E nós somos a Praxio.